Dr. Cassius Clay, primeiramente, uma satisfação, obrigado por fazer parte do nosso bate-papo. Com certeza. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a sua generosidade de estar aqui nessa conversa totalmente informal. Estamos tranquilo. Uma especialidade do senhor bem curiosa. Foi, eu acho que um dos motivos a mais que eu vim procurar o senhor. Infectologista. Falei certo? Não sei certo? Sim, o profissional que desenvolve a infectologia é o infectologista, exatamente. Infectologista. O que é infectologista? Porque a gente sempre no dia a dia, né? Eu falo a gente assim, é que eu me coloco como público, né? Sim. A gente ouve falar muito de infecção. Certo. Infecção urinária, machuquei, criou uma infecção, criou pus, infecção na garganta, sucessivamente vários tipos de infecção. Mas eu não sabia, vamos supor, tô com uma dor na garganta, tem um médico específico. Tô com um problema na urina, infecção na urina, tem um médico específico. Sim. O senhor trata de todo tipo de infecção? Exatamente, é uma pergunta muito boa, pertinente a sua, porque habitualmente as pessoas pensam que o médico infectologista é um médico assim de difícil acesso, é um médico que seria para casos extremos, né, de repente no tratamento das doenças. Mas não, Crispim, o médico infectologista é um profissional como outro qualquer dentro da medicina. Ele é a mesma coisa que um cardiologista, um nefrologista, um médico ginecologista. É uma especialidade médica dentro da nossa sagrada medicina. Porém, o médico que desenvolve a infectologia, ele tem uma preocupação maior com as infecções e os problemas relacionados a ela, né? Por exemplo, o infectologista ele trata das doenças virais, das doenças bacterianas, das doenças causadas por fungos, as doenças que são assim emergentes nos dias atuais e de algumas também que foram muito famosas no passado, tais como a hanseníase, conhecida como lepra. Sim. E o médico infectologista ele também trata desses tipos de doença. Podemos dizer que o infectologista ele tem que estudar praticamente todo tipo de doença? Sim, ele tem, na verdade, fazer basicamente uma revisão de toda a medicina, praticamente, o que envolve desde a clínica geral até mesmo a especialidade que lida com essas patologias que muitas vezes não são tão divulgadas, ou se são divulgadas, são divulgadas com uma certa reticência. Então é muito importante que as pessoas saibam o papel do médico infectologista. Ele não é o médico das pessoas que estão morrendo, e sim ele é o médico das doenças graves que podem levar à morte em algumas pessoas. Certo. Vocês trabalham também na parte de cirurgia, essas situações ou não? Na parte cirúrgica, o infectologista ele desenvolve um trabalho na prevenção de infecção pós o ato cirúrgico. Não quer dizer que cirurgia... No pós. Não quer dizer que a cirurgia vá causar uma infecção no paciente operado. Mas se porventura, por algum motivo, esse paciente desenvolver alguma infecção, o médico infectologista ele tem um papel fundamental no que diz respeito à identificação do micro-organismo, na identificação daquele patógeno que está causando uma possível infecção. E nessa hora, Crispim, ele entra justamente para abordar, naquele momento, e entrar com um tratamento adequado, um tratamento totalmente específico ao paciente. Nossa, interessante. Doenças, tipo assim, eu cortei o braço, o senhor entraria nessa situação também ou não? Por exemplo, de repente a Ou pessoa... só quando generaliza? Porque, vamos supor, um simples corte, se você pegar bem no começo, tratar ele, fizer um curativo bem feito, é questão de tempo para cicatrização. Mas se não, pode haver uma infecção. Exatamente. São várias as causas das infecções atualmente. Então, por exemplo, se a pessoa cortou esse braço e ela não teve uma higiene devida, ou até mesmo o próprio paciente não teve cuidado, isso acontece corriqueiramente, e desenvolveu aquele vermelhidão, aquele inchaço, aquele pus que fica ali soltando, aí o infectologista ele tem um papel interessante de tratar de modo adequado aquela infecção vigente. Muitas vezes o paciente não tem conhecimento, nós não somos obrigados a saber tudo, inclusive, mas de repente ele não tem o devido conhecimento e se automedica.
E nessa É o que acontece automedicação, muito hoje, né, doutor? muito, Podemos dizer assim. exatamente, um grande problema que a gente passa, não só da minha área, mas os colegas comentam muito, Crispim, é a respeito do paciente que consulta na internet, né? E de repente a internet não é o melhor recurso, até porque não existe nenhuma graduação da internet, muito menos pós-graduação, em alguma área da medicina. Podemos dizer também que eu sou leigo, né? Não Sim, estudei, eu não sou médico, mas podemos dizer que existe doenças que os sintomas são semelhantes, mas as doenças são totalmente diferentes, sim, certo? boa colocação sua. Por Sintomas causa, semelhantes. Por exemplo, as doenças que simulam uma gripe. Muitas vezes a pessoa está lá espirrando, está com o nariz escorrendo, está ali com o rosto, com a face toda congestionada, está com dificuldade para respirar. São várias as doenças, por exemplo, virais, que a gente chama de infecção das vias aéreas superiores, que podem se confundir. E muitas vezes ele está com uma sinusite bacteriana, que também tem a mesma sintomatologia de uma doença respiratória. Então, sim, existe sim uma confusão. e aí é onde que as pessoas entram e acaba cometendo, desculpa a expressão, mas um suicídio precoce. Na É verdade, um tipo grande erro. um grande erro. Isso. Por Que quê? ela vai, pesquisa lá, estou com gripe, o que, que eu posso tomar? E pesquisa na internet, e aí vai e toma um medicamento que é para gripe, só que na verdade ela está com uma outra doença. Ela está com outra doença, porque várias as doenças podem congestionar o nariz, várias doenças podem causar sangramento no nariz. Então, assim, de repente ele está se automedicando para um resfriado e pode ter, de repente, ali um vaso sanguíneo que está extravasando sangue em razão de uma pressão arterial elevada. Ele pode, de repente, achar que está com uma carne no nariz, que a gente conhece muito bem por aí, e ele pode estar ali com um tumorzinho, uma massa no nariz. Então, o paciente deve procurar sim o seu médico na vigência de qualquer tipo de sintoma. Eu desaconselho a todos a pesquisarem via internet, qualquer provedor, e colocar lá tosse, febre, o que eu tenho. Né? O Google falta muitas vezes responder e eles respondem, mas respondem de forma errada, porque somente o profissional graduado no curso de medicina tem o devido conhecimento para poder Sim, dirimir as com dúvidas. certeza. Com certeza. É bem complicado, né, doutor? Sim. É igual, principalmente a gente estava falando relacionado à gripe, muitas pessoas começam a tratar tudo e acabam não fazendo um tratamento adequado e acaba se tornando um caso mais sério e descendo para o pulmão, né, virando uma pneumonia, algo no Sim, sentido. tem toda essa possibilidade, claro. Então todo cuidado é primordial. Na verdade, a medicina preventiva, que seria o cuidado do paciente preventivamente, sempre é melhor, Crispim, que a medicina curativa. Isso aí não resta dúvida, né? Não, com certeza, com certeza. E o que, que o senhor indica para as pessoas que estão em casa, a gente falando de prevenção, esse clima nosso que está bem, podemos dizer, esquisito, né? É, uma época fica uma, 2 semanas muito seco, de repente vem essas chuvas, aí fica seco de novo. Sim, curiosamente, eu tenho visto né, no dia a dia, a Cuiabá, Varza Grande, alterna muito com um período de chuva e aí de repente já brota um sol. E aí Isso. a pessoa está na chuva, anda no sol, toma ali, recebe uma temperatura ambiente, aí vai, sobe até o ar-condicionado, aí entra num recinto onde tem uma poeira e desenvolve ali uma rinite alérgica, um resfriado, que muitas vezes pode virar uma pneumonia se não for muito bem tratada. O que eu Como fazer, recomendo? e justamente, como aqui é uma terra muito quente, umas 2 cidades, né, Cuiabá, Vazia Grande, são muito quentes. Então, tipo, você entra no carro, primeira coisa, ar-condicionado. Você sai, bum, aquele choque. Aí entra no escritório, aí você sai para almoço, tal. O que devemos fazer para nos prevenir? Antes mesmo das pessoas se medicarem, se automedicarem, elas devem ter o cuidado habitual, o cuidado do dia a dia. O que é o cuidado do dia a dia? Primeiramente, não usar muito perfume, muito material que contenha elemento químico que possa causar alergia. Eu pego muito paciente que chega aqui, doutor, eu não consigo mais parar de espirrar. À noite eu só durmo de boca aberta. Eu tenho, qualquer lugar que eu entro, meu nariz coça. Mas aí eu faço a pergunta, como que é a sua vida? Ah, eu uso perfume, eu uso creme, eu uso alimento artificial, eu uso corante. Muitas vezes a pessoa
ela tem uma alergia a algum tipo de produto, quer seja ele na perfumaria, cosmetaria ou até mesmo na alimentação, e ele desenvolve ali uma alergia e vai sim continuar com o nariz escorrendo, com aquele espirro incessante. O que eu oriento nesse clima seco? Primeiramente, beber muita água. A água ainda é um dos melhores remédios na prevenção de doença. Se hidratar bem. Lembrando que uma hidratação adequada não é uma hidratação rica em refrigerante ou até mesmo em bebida contendo álcool. A hidratação adequada é aquela que Ou você... um suco com açúcar Ou também, suco com né? açúcar pode desenvolver um diabetes, né? Se a pessoa não tiver tendência, mas pelo uso excessivo do açúcar, desenvolve ali um diabetes. Eu oriento que se hidrate bem. Segundo, praticar exercício físico, quer seja ele aeróbico ou anaeróbico. É muito importante que todos nós tenhamos um bom desenvolvimento, uma desenvoltura. Os exercícios costumam a melhorar a nossa performance cardiovascular, costumam melhorar o tônus dos nossos vasos sanguíneos e dar uma disposição melhor de vida. Alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? É aquilo que não faz mal. Né? Frutas, verduras. Frutas, verduras, alimentos ricos em proteínas, carboidratos na sua medida, gordura muito pobre, tem os tipos de gordura que podem ser utilizadas, e ter uma vida tranquila. Afinal de contas, todos nós passamos por situações complicadas e estamos expostos às doenças. Mas aquilo que eu, como ser humano, posso fazer, a parte natural, é importante que eu empregue. Sensacional. Doutor, se eu pudesse, a gente estenderia até amanhã, Sim, mas nosso bate-papo chegou ao final. Vamos marcar mais vezes, Com a gente certeza. está pegando, falar sobre outras doenças, né? Igual o senhor falou que é um leque muito grande, que pode ser viral, e a gente está debatendo. Com certeza, estou aí à disposição. O senhor quer deixar algum recado, falar alguma coisa para as pessoas que estão em casa? Fica à vontade. Com certeza, obrigado pela essa oportunidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que na vigência de qualquer sintoma, qualquer doença, procure o seu médico de confiança. Não se automedique, não tome medicamento sem a devida anuência ou receita médica do profissional. Assim, com certeza, o paciente vai evitar uma consequência negativa que vai impactar a sua saúde. Então tá, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço.